Urano está entrando em Gêmeos nesse dia 4 de julho de 2025. E entre idas e vindas, períodos de retrogradação, quando ele vai voltar para Touro, vai entrar de novo em Gêmeos, enfim, ele está completando esse trânsito em Gêmeos e indo para Câncer só em 2032. Então a gente tem um longo período, claro que ele não vai permanecer em Gêmeos durante todo esse tempo, ele tem os seus períodos retrógrados, ele tem um período que ele vai voltar para Touro, depois ele vai voltar para Gêmeos, enfim, mas a gente tem esse trânsito, a gente consegue compreender esse momento como um período que vai de 2025 até 2032. Então aqui a gente vai trazer previsões para cada um dos 12 signos. Queria recomendar que vocês ouvissem principalmente para o ascendente de vocês, tá? Pode ouvir também para o signo solar, pode também ouvir para a lua, mas priorizem esse signo ascendente. Entendam que pode não ser uma influência imediata. Isso aqui não substitui uma consulta individual. No final do vídeo eu vou trazer informações para quem quiser fazer consulta individual, mas enfim, aqui a gente está trazendo explicações para o coletivo. Tá? Explicações como um horóscopo, como uma tendência para aquele seu ascendente durante esse longo período que você pode não sentir em 2025, porque a gente tem muitos anos desse trânsito, tá? Então é um trânsito longo que a gente começa a sentir nesse ano, mas que vai se configurando, vai se assentando, vai ficando mais compreensível nos próximos anos, tá? E só para ilustrar, eu coloquei aqui uma imagem de Urano tirada do site da NASA, só para a gente saber de quem a gente está falando. Achei uma imagem muito legal, muito diferente do comum. Falei, cara, eu tenho que pôr essa imagem aqui para o povo ver pelo menos como que é a cara de Urano, né? Essa energia, um dos regentes de Aquário, né? Essa energia eu acho que é uma imagem, parece até uma coisa extraterrestre, né? Para nós. Mas assim, enfim, é esse planeta que a gente vai trazer no vídeo aqui hoje, tá bom? Aproveita para curtir o vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário, ainda mais quando a gente for passar pelo seu signo. Vamos começar agora. Bom, gente, a gente vai começar falando com o pessoal de Áries ou quem tem ascendente em Áries, tá? Esse Urano em Gêmeos vai trabalhar uma coisa no ariano que tem a ver com comunicações, tá? Pensamentos completamente novos, ideias novas, desejos novos de coisas que ele quer fazer na vida dele. A fala, a conexão entre o pensamento e a fala fica muito mais rápida. Ele fala as coisas, ele é direto na fala, ele consegue verbalizar coisas que ficaram entaladas durante muito tempo. Ele acaba falando o que ele deve, também o que ele não deve, né? Porque a fala fica mais solta, tem que ter atenção com essa fala um pouco mais impulsiva, tá? Pode ter uma grande mudança nas redes de contatos dessa pessoa que tem esse ascendente em Áries. Então, clientes antigos saem, clientes novos entram. Eu posso estar falando de uma variação de contatos de trabalho. Então, cara, parceiros de trabalho, pessoas com quem eu lidava no dia a dia. O ariano entra em novos espaços, em novos ambientes, tá? Inclusive, ele tende a sair mais de casa, ele tende a ter esse movimento de saída, às vezes nem planejado, eu nem planejo sair mais de casa nesse período, mas tem uma mudança no meu trabalho que eu tenho que começar a sair mais de casa. Mas tem uma mudança no meu relacionamento que a gente se propõe a viajar muito mais. Então eu saio muito mais de casa. Esse período de ocupar, essa situação de ocupar espaços novos, essa situação de ter uma mente ansiosa, tá? Ansiedade. Tende a entrar em cursos novos, só que com cursos que ele já está em andamento e ele não está se identificando, ele tende a romper. Ele pode ter a chegada de novos interesses intelectuais na vida dele. Pode planejar um curso também para os próximos anos, pode ter que trazer uma ideia prática nesses próximos anos. Se ele tem irmãos, ele pode ter mais falas com esses irmãos. Falas às vezes delicadas e às vezes tendo que retrabalhar algum tipo de relacionamento dentro da família também, tá? A gente tem essa rede de contatos em movimento. Não adianta o ariano querer fazer o que ele sempre fez ou com as mesmas pessoas que ele sempre fez nesse período. Ele tem que trazer uma variação para a vida dele. Ele tem que se permitir um movimento de mudança frente também a essa vida social, tá? Ele pode ter que ter mais atenção com alguns cursos, porque pode ser que ele comece e desista, ou que ele estava fazendo, ele perde o interesse e para na metade, mas cursos novos também chegando, porque tem um intelecto que está vibrando muito, buscando muito
muito por novos conhecimentos, e ele tem que ter mais atenção também em deslocamentos, tá? Porque esses deslocamentos, sair de carro, o meu veículo, o movimento da estrada, porque a mente fica um pouco mais intensa, claro que a gente não tá falando de coisas catastróficas aqui, mas como a mente está mais intensa e carregada de um monte de coisa que ele tá querendo fazer e pensar diferente agora, claro que ele pode, em alguns momentos, perder o foco e ainda ter um trabalho de anos que ele busca reorganizar esse foco para que ele se mantenha produtivo e, ao mesmo tempo, abra espaço na vida dele para a chegada ou de relações novas ou de situações novas que podem ou ter a ver com o trabalho ou com a vida pessoal dele. Se fez sentido para você, curte o vídeo, deixa um comentário aqui e pode também deixar sua dúvida. Para o taurino e quem tem ascendente no signo de touro, esse Urano está trabalhando uma questão financeira, tá? Ele pode evidenciar gastos súbitos ou gastos intensos que esse taurino tem. Mais do que isso, esse Urano está mudando valores internos do taurino. Ele está revendo prioridades, ele está revendo onde que ele tem que focar a atenção dele. Tem a ver também com o trabalho. Pode ser que esse taurino tenha que trazer uma novidade para o campo profissional dele. Ele tem que fazer um movimento novo, ele tem que quebrar com algo antigo que está em vigor durante muito tempo, ele tem que trazer algo novo porque assim ele vai ganhar mais dinheiro, ele tem que prestar atenção mais nos gastos dele, porque ele pode ter uma situação de vida que ele gasta muito dinheiro, que ele tem que repensar escolhas ali para se organizar melhor para esse futuro. Ele também pode ter situações em que ele muda a maneira como ele se cuida. Ele faz escolhas diferentes para a vida dele. Então, antes eu tinha um estilo de vida, agora eu passo a ter outro estilo de vida, com outras prioridades, com outras coisas que eu não quero mais ter aquilo que eu tinha na minha vida, no meu dia a dia. Pode vir também com uma mudança de hábitos, pode vir com uma mudança nos consumos. Ele muda o tipo de comida que ele come, ele muda o tipo de medicamento que ele toma, ele muda a maneira como ele se cuida. Mas, acima de qualquer coisa, ele também tende a trazer algum tipo de inovação, ou para o campo financeiro, ou para o campo profissional. E, de novo, essa parte financeira é uma área que vai demandar um pouco mais dele, porque ele pode estar no momento de se reorganizar, ou ter que trabalhar melhor para que ele possa construir esse dinheiro no futuro, da maneira como ele deseja. Esse Urano também está mexendo nas prioridades e no autocuidado desse taurino. Se fez sentido para você, já curte o vídeo, deixa um comentário, deixa sua dúvida aqui embaixo para mim também. Para o geminiano, bom, o Urano está em Gêmeos, né? Então ele vai ter toda essa potência de Urano em si, tá? A gente está falando de um momento muito mais criativo, muito mais impaciente, muito mais ansioso, um desejo que ele busca se libertar de muitas coisas e que ele se liberta de muitas coisas na vida dele. Só que ele tem um período em que muitas transformações estão chegando, e essas transformações podem ter a ver com as mais variadas áreas. Muito possivelmente tem alguma decisão que ele mesmo está tomando para mudar alguma coisa na vida dele. Pode ser que ele esteja mudando de casa, de trabalho, de relacionamento, se afastando de pessoas que não combinam mais com ele. Tem uma libertação, quebrando sistemas que há muito tempo regem a vida dele. Às vezes eu estou saindo de um casamento, às vezes eu estou saindo de um trabalho que eu fiquei durante 30 anos, às vezes eu estou me libertando de uma situação familiar que estava me drenando há muito tempo. Cuidado com essa ansiedade. Ele pode inclusive mudar também a maneira como ele se expressa no mundo. Mudar a aparência, mudar alguma coisa no cabelo, na maneira como ele se veste, fazer uma tatuagem, fazendo alguma mudança ali também na aparência dele para retratar, para refletir essa nova fase de vida, esse ciclo novo que ele está abrindo, que é um ciclo extremamente criativo e um ciclo que acho que também põe ele como um centro de responsável pelas mudanças que ele quer fazer na vida dele, mas que, claro, também tem uma ansiedade, também tem um pensamento muito acelerado, às vezes pode ter até alguma dificuldade de se adaptar a alguma mudança que está chegando, porque faz parte, porque são mudanças intensas, mas, de novo, ele está tendo uma chance de se libertar de algo que também já não funciona para ele. Se fez sentido para você, curte o vídeo, deixa um comentário aqui ou a sua dúvida também. Se você é de Câncer ou tem ascendente no signo de Câncer, a gente está falando de uma libertação de medos, tá? A gente está enfrentando muito mais os medos e as inseguranças de frente. Esses medos também tendem a se revelar. E mais do que isso, às vezes a gente faz algumas escolhas na vida por medo também. É normal, todo mundo faz isso. Esse Urano está fazendo o canceriano perceber quais escolhas da vida dele ele fez por ele e quais escolhas ele também fez por um certo medo, né? Uma insegurança, um medo do futuro, enfim. Então ele acaba se responsabilizando muito mais, entendendo muito mais aquilo que acontece dentro do âmago dele, dentro
da alma dele, por assim dizer, tá? A gente tem uma grande chance de se libertar de padrões emocionais antigos, né? Relações nocivas, padrão de relacionamento, narcisista, tóxico, que não combina mais comigo, eu percebendo medos e tendo que lidar com esses medos sozinho, mesmo que eu tenha relações, tá? Mas eu percebendo que alguns medos eu tenho que trabalhar sozinho, trabalhando a minha independência, a minha autonomia, lutando por mim, né? Em algumas coisas que são importantes para mim, tá? Então também tem um trabalho de independência. Ele também tem que cuidar um pouco mais da imunidade, tá? Porque esse Urano, como ele ilumina muitas questões internas na vida desse canceriano, é normal que também tenha uma ansiedade para ser trabalhada e questões de saúde mental também são importantes e interferem na imunidade, tá? Mas a gente também tem meio que uma espiritualidade que chama, né? E às vezes ele sonhando mais, às vezes ele tendo mais imagens, mais memórias, percebendo coisas que ele tá no momento de curar dentro dele, e de novo, tendo uma coragem para encerrar ciclos repetitivos, muitas vezes emocionais, que estão perdurando aí na vida há muito tempo. Se fez sentido para você, curte o vídeo, deixa um comentário, deixa aqui embaixo também a sua dúvida. Para leoninos, a gente está falando de uma novidade na maneira como eles se expressam no mundo. Tá? Também está trabalhando a fala, a maneira como ele fala com outras pessoas. E o quanto ele não fica mais se oprimindo, se reprimindo, né, na hora de trazer alguns assuntos importantes à pauta, tá? Ele também pode ter novidades em amigos ou grupos, tá? Rompimento com amigos antigos que não agregam mais, assim como outras relações antigas que não agregam mais, tá? Posso até estar falando de relações amorosas, relações sociais, ele tá saindo de grupos, ele tá mudando a maneira como ele pensa. Antes pensamentos que eram muito fixos para ele, muitas certezas que ele tinha sobre o mundo, sobre ele mesmo, sobre o que ele quer para o futuro dele, isso tá mudando. Tá? Ele pode mudar a maneira como ele pensa e os projetos futuros, mudando os meus projetos para o futuro. Aquilo que antes era prioritário para mim não é mais. Então eu estou tendo um ajuste na minha bússola, de novo, também me afastando de relações que não combinam mais comigo, porque agora eu estou pensando diferente e tendo muito mais autonomia para definir ou decidir coisas na minha vida, tá? Tende a ter chegada de pessoas novas na vida, tá? O leonino também pode ter até alguma mudança de trabalho, de empresa, de carreira, poderia acontecer também, tá? E aí entram também pessoas novas, né? Ou nessa carreira, ou nos amigos que ele tem, tá? Mas ele tem grupos que estão sendo movimentados agora, pessoas diferentes que estão chegando para ele e ele tá se afastando de amizades antigas ou grupos antigos que não combinam mais com ele e com a maneira dele de pensar de agora em diante. Se fez sentido para você, curte o vídeo, comenta aqui embaixo, deixa aqui embaixo também a sua dúvida. Se você é de Virgem ou tem ascendente no signo de Virgem, a gente está falando de uma mudança que provavelmente está respingando um pouco na sua carreira, tá? Essas mudanças podem ser das mais variadas ordens, tá? Pode ser que você esteja passando por uma transição profissional. Pode ser que você esteja se desligando de uma empresa que você trabalha, ou não. Pode ser que você esteja tendo oportunidades de você inovar na sua carreira, começando uma área nova, querendo fazer essa transição profissional, querendo se propor coisas novas, querendo investir, querendo empreender, querendo mudar o seu estilo de vida no trabalho e a maneira como você se mostra para as pessoas, tá? Tende a ter um pouco de mudança na relação ou com o seu chefe, com pessoas superiores nessa empresa, nesse trabalho, ou também com relação aos pais, mudança no relacionamento com os pais, quebrando padrões antigos de comportamento, parando de idealizar, ou parando de brigar, ou começando a brigar e colocando alguns limites nessas relações, né? Mas tem também um contato, uma ressignificação ali de relações familiares com pessoas mais velhas, tá? Ou superiores, assim, na família, na hierarquia da família, tá? A gente tem revelações súbitas no trabalho, tá? É muito possível isso acontecer, você sabendo que tinha alguma coisa errada, mas não sabendo o que que era, e agora você fala, caramba, é isso que tá acontecendo no meu trabalho, é isso aqui que tá acontecendo, é essa pessoa que brigou com essa, é por isso que isso tá rolando, né? Então também temos revelações, talvez daquilo que você quer fazer, você mais criativo no trabalho, se mostrando de uma maneira assim mais firme, né? Ou fazendo uma libertação profissional de um trabalho que você tá há um monte de tempo, não quer mais ter, e agora você tá tendo uma chance de mudar, tá? Com coragem, né, e com planejamento também. E de novo, se o seu trabalho tá muito estagnado, pode ser que você tenha que repensar, porque também poderia ser que você tivesse um desligamento ou tivesse que mudar alguma coisa ali nessa carreira. Vale a pena a gente pensar e observar durante esse longo trânsito de Urano, tá? Se fez sentido para você, curte o vídeo, deixa um comentário, deixa aqui embaixo também a sua dúvida. Se você é de Libra ou tem ascendente em Libra, a gente está falando de grandes mudanças em projetos futuros, sonhos que você tinha.
Pode ser que você esteja equilibrando muitos pratos na sua bandeja, e aí você vai ter que abrir mão de alguns projetos para focar nos que realmente importam agora. Pode ser que você também tenha uma perda de uma idealização. Você está muito criativo, você pode estar se libertando de muitas coisas e ganhando uma certa autonomia para tomar decisões na sua vida, tá? Só que também tem essa sensação de amadurecimento. Eu não estou mais tão idealista. Eu percebo que para chegar onde eu quero, tem algumas decisões que eu tenho que tomar, abrir mão de uma coisa, abrir mão de outra, para que eu foque naquilo que eu quero focar. Então eu tenho esse ajuste também de bússola, tá? Esse ajuste de direção aí proposto por esse Urano. Pode ser que você tenha início ou afastamento de cursos. Pode ser que você comece um curso, não dê continuidade. Presta atenção para você seguir até o final. Pode ser que você comece uma coisa que você ama estudar e que você quer estudar há muito tempo. E talvez isso venha transformar sua vida no futuro. E pode ser que você esteja já num curso há muito tempo e ele não está fazendo sentido e você tem que abrir mão de alguma coisa e você acaba se afastando dele, tá? Então a gente também está mudando as coisas que a gente quer estudar e os temas com os quais a gente quer se conectar. Tá? Cuidado também com documentos, tá? Libra, essa questão jurídica, documental, renovar passaporte, mandar um documento para ser aprovado pelo governo. Então, a gente tem que ter uma atenção maior a essa parte documental, a minha pessoa jurídica, a minha pessoa física, que imposto que eu tô pagando, tá? É importante que esse Urano também traga revelações sobre questões documentais ali, estruturais e burocráticas da sua vida, para que você se organize melhor, tá? Se fez sentido para você, curte o vídeo, deixa um comentário, deixa aqui embaixo também a sua dúvida. Se você é de Escorpião ou tem ascendente no signo de Escorpião, a gente está falando sobre uma mudança na administração financeira, tá? Pode ser que você esteja com gastos muito elevados. Esse Urano, ele não atrapalha a carreira, ele não atrapalha o trabalho em si, tá? Mas ele tá falando que você tem que ter uma postura diferente com relação ao seu dinheiro. Porque é como se você sentisse que algumas coisas na sua vida têm que mudar. Você tem que se mostrar de uma forma diferente. Poxa, eu tô gastando muito dinheiro, não tô conseguindo guardar como eu queria, o meu trabalho não tá caminhando tanto da maneira como eu gostaria que estivesse. Então aqui a gente tá falando de uma questão administrativa e financeira. Ou pode ser que você fosse dependente de uma pessoa financeiramente e agora você está tendo que se responsabilizar pelas suas finanças de alguma forma, tá? Ele até ajuda o trabalho, tá? Traz uma criatividade, uma capacidade de você se movimentar em direção a coisas novas nesse trabalho, mas você está contando com menos pessoas para te ajudar, por exemplo, ou financeiramente ou no campo emocional e contando muito mais com você. Então também tem uma libertação, tá? Tem algumas relações que estão se desfazendo e alguns desejos internos estão aflorando para que você também seguir por eles para construir relações novas, até amorosas, de agora em diante, tá? Mas é você se responsabilizando muito pela sua vida e pelos seus recursos e pelo seu dinheiro e talvez aprendendo melhor a como lidar com tudo isso. Se fez sentido para você, curte o vídeo, deixa um comentário, deixa aqui embaixo também a sua dúvida. Se você é de Sagitário ou tem ascendente em Sagitário, a gente está falando de mudanças súbitas em sociedades ou no amor ou ainda na vida social, tá? O sagitariano está se afastando de um monte de gente que não combina mais com ele e que só Deus sabe porque ele ainda tinha na vida dele. Então tem um afastamento, tem um rompimento de pessoas que eu não quero mais dentro da minha vida. Eu também posso estar rompendo sociedades antigas que eu não quero mais, assim como eu também posso estar começando sociedades novas, tá? Tem uma mudança às vezes no quadro societário. Eu me afastando de parcerias antigas e abrindo espaço para parcerias novas, em algum sentido, ou pelo menos tendo revelações de temas e conversas a serem trabalhados dentro dessa sociedade, dentro dessa parceria de trabalho também, tá? Pode ser que estejam rompendo uma relação amorosa nociva, que já estão carregando há muitos anos, ou ainda pode ser que estejam solteiros há muito tempo e voltando a se abrir para o amor. Pode ser ainda que dentro do seu amor você tenha alguma novidade para trazer. A gente tem que mudar a nossa vida conjugal, a gente tem que viajar mais, a gente tem que fazer uma terapia em casal, a gente tem que voltar a construir coisas juntos. Então tem alguma coisa ali nesse campo de relacionamentos ou sociedades ou vida social que está sendo mexido ali para esse sagitariano, tá? Ele também tem uma ansiedade elevada e ele tem muitas revelações de muitas coisas dentro dos relacionamentos dele e também daquilo que ele espera das pessoas. Eu agora entendo que é importante para mim, para que eu consiga cultivar ou sociedades ou relações mais saudáveis e melhores a partir de agora. Se fez sentido para você, curte o vídeo, deixa um comentário, deixa aqui embaixo também a sua dúvida.
Se você é de Capricórnio ou tem ascendente em Capricórnio, a gente está falando de mudanças súbitas na sua rotina e na sua agenda, tá? Você pode ter uma grande mudança de trabalho, tá? Às vezes você pode ter novas funções profissionais chegando para você. Ou, por exemplo, antes você tinha só algumas responsabilidades em casa e agora você tem algumas a mais. Ou ainda, pode ser que os seus compromissos cotidianos estejam mudando. Antes você fazia um curso que agora você não faz, mas agora você entrou na academia. Mas agora você tem reunião presencial ou não, agora é home office, então pera que vou colocar outras coisas na minha agenda. Então essa agenda tá muito variável, você tá com muitas coisas sendo feitas, tá? Às vezes uma agenda meio imprevisível, compromissos que entram, compromissos que saem, o meu trabalho muda muito, a maneira como eu me organizo no meu dia a dia muda muito, tem alguma mudança nos hábitos também, tá? Você conseguindo largar um hábito nocivo, você conseguindo colocar um hábito melhor na sua saúde, no seu dia a dia. Tem que tomar um pouco de cuidado com a imunidade também, porque tem um alto volume de coisas sendo feitas nessa agenda do capricorniano. Pode também ter uma mudança no trabalho, ou com funcionários, ou com colegas de trabalho, funcionários saindo, é você que está saindo, querendo começar um trabalho novo, ou funcionários que você tenha falando, ó, agora eu vou me aposentar, tô saindo, beijo, falou, né? Então tem alguma coisa ali mudando nesse ciclo de pessoas do seu cotidiano, ou funcionários, colegas de trabalho, equipes que você faz parte, e ainda a sua própria agenda mudando também, de alguma maneira, tem alguma inovação aí chegando nessa organização do dia a dia. Se fez sentido para você, curte o vídeo, deixa um comentário, deixa aqui embaixo também a sua dúvida. Se você é de Aquário ou tem ascendente no signo de Aquário, você tem mudanças súbitas, principalmente num lado que fala sobre criatividade, tá? Mas também podendo respingar em amor ou com filhos, tá? Gente, aqui a gente tem um aquariano, às vezes tendo decisões importantes nessa parte que fala sobre criatividade e fertilidade. Ele tem projetos completamente novos, projetos pessoais. Ele tá muito mais maduro, muito mais livre, muito mais independente, tomando decisões que antes ele nem sonhava em tomar. Tá? Mas tem uma independência ali de Urano chegando para esse aquariano. Ele pode ter decisões diferentes com relação a filhos. Ele nunca quis ter filho, agora ele quer ter. Ele sempre quis ter um terceiro filho, agora, pelo amor de Deus, que os meus dois já estão dando trabalho ali, né? Então, ele tem uma mudança nessa parte de também fertilidade, tá? Ele pode querer adiar um projeto de ter filho, ele pode querer ter filho para amanhã, mas a gente tem uma parte de criatividade, de criação que está sendo movimentada, tá? Afastamento dos filhos pode até ser, mas não necessariamente. Às vezes os filhos desse aquariano estão mais amadurecidos e estão construindo a vida deles, então tem um espaço ali que surge e esse aquariano vai ter que preencher esse espaço também com outras coisas, talentos, hobbies, atividades, mudança na agenda, na rotina, um esporte novo, né? Ele também tem essa criatividade até para desenvolver talentos e hobbies e, de novo, talentos e hobbies podem mudar a vida dele, às vezes até se configurando como uma atividade profissional no futuro, porque ele está mais criativo. Também pode ter afastamento de namoros que não combinam mais, relações amorosas que não combinam mais. Se ele tá solteiro há muito tempo, ele pode finalmente voltar a se abrir para esse campo amoroso, ou de casamento, ou de relações românticas, tá? Mas, de qualquer maneira, tem uma inovação para chegar dentro desses relacionamentos. Então, mesmo se ele não estiver rompendo, tem falas novas, revelações novas, assuntos novos e importantes para serem trabalhados dentro dessas relações. Um momento criativo. Se fez sentido para você, curte o vídeo, deixa aqui embaixo um comentário e deixa também a sua dúvida. Se você é de peixes ou tem ascendente no signo de peixes, você tem mudanças súbitas em casa, só que não necessariamente na sua casa, tá? A gente tá falando de mudanças profundas nas suas bases emocionais. Você tá conseguindo derrubar sistemas vigentes que rodam dentro dessa ancestralidade há muito tempo, curando algum tipo de trauma passado, se libertando daquilo que o seu pai ou a sua mãe esperavam por você, para você, conseguindo se libertar dessa expectativa familiar e se descolando um pouco dessa família, se vendo como um indivíduo que consegue colocar limites dentro dessa família e consegue tomar decisões diferentes de outras pessoas da família. Pode parecer uma coisa pequena, mas é uma grande coisa, tá? Pode mudar suas bases emocionais, pode te trazer maturidade, amadurecimento. Se você é jovem e mora com a sua família, pode ser que dentro desses próximos anos você esteja planejando uma mudança de casa. Se você está casado num casamento muito ruim há muito tempo, pode ser que você esteja planejando quebrar de alguma maneira essa família, romper, reorganizar essa vida conjugal também e talvez até ficar livre, tá? Pode ser também que você esteja tendo alguma mudança na sua casa, deixando a sua casa mais com a sua cara, sonhando e finalmente conseguindo investir num imóvel, precisando vender um imóvel de família que está emperrado há sei lá quanto tempo e agora você está tendo uma chance de se libertar ali daquele fardo e conseguindo vender, também poderia ser, tá? Mas
aqui eu acho que tem também uma situação de você colocar limite em algumas relações familiares. Supondo você trabalha numa empresa de família e agora você pode ser que não queira mais, ou você vai colocar limites nessa empresa de família e colocar cada um ali no seu ponto, né? Ou ainda, não é uma empresa familiar, mas a minha mãe me pesa muito, meu pai me pesa muito, meus filhos dependem muito de mim. Então aqui a gente também está colocando limite e trazendo algum tipo de libertação para algumas relações familiares, tá? Revelações também dentro da família e daquilo que você espera da família e daquilo que a família espera de você e como que você se coloca nesse jogo todo. Se fez sentido para você, curte o vídeo, me deixa um comentário e deixa aqui embaixo também a sua dúvida. Então, gente, essa foi a nossa pincelada, tá? O nosso horóscopo breve aí para cada um dos 12 signos, trazendo um pouquinho do que esse Urano em Gêmeos pode trazer para cada um. Lembrando que é um trânsito extremamente lento, tá? Gente, aqui tem um QR Code para consultas individuais, se vocês quiserem fazer, vai encaminhar ali para um setor de agendamento. Lembrando que esse vídeo não substitui, tá, uma consulta, mas é um vídeo que, assim, orienta, é para ter alguma ressonância com o seu mapa, escuta para o seu ascendente, pensa se encaixa de alguma maneira na sua vida, deixa aqui embaixo também as dúvidas, as questões que são importantes para você, tá bom? Aqui a gente tá trazendo tendências, porque Urano, primeiro, não dá pra gente falar do mapa astral de cada um, só que, por outro lado, ele também tá influenciando um signo novo, e em tese, se você consegue ouvir ali pro seu ascendente, tem alguma ressonância ou algum campo de vida ali que está sendo movimentado ou questionado nesse momento, de acordo com aquilo que a gente conversou, tá bom? Deixa aqui o seu comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal, aproveita para trazer suas questões também, que sou eu que respondo todos os comentários. Todo domingo, 10 da manhã, a gente também tá em live e eu pretendo falar um pouco mais desse Urano em Gêmeos. Considera vir um dia no domingo de manhã, às 10 da manhã. Um grande beijo e bom trânsito de Urano pelo signo de Gêmeos.